Olá, pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução aqui do Federal Online. Eu sou a professora Laís Seixas e na aula de hoje a gente vai resolver prova de Química. Vem comigo. Então, hoje vamos resolver a prova aplicada no segundo semestre do ano de 2022, Campo Real, beleza? Trouxe aqui pra gente a abertura da prova, Centro Universitário Campo Real, segundo processo seletivo de 2022, Medicina, prova aplicada no dia 16 de outubro de 2022. Né? Primeira questão da prova de Química é a questão de número 55. E como você pode perceber, eu vou iniciar essa resolução pela questão de número 56. Questão de número 55 eu quero discutir um pouquinho mais com você, então eu deixei lá no finalzinho do vídeo, beleza? Então vamos iniciar aqui pela questão de número 56. O que ela diz pra gente? A eletronegatividade, segundo Pauling, 1931, baseado na definição de Berzelius, em 1811, é a medida da capacidade de um átomo em uma molécula de atrair elétrons. Pauling determinou a eletronegatividade a partir da energia de dissociação de moléculas diatômicas, sendo que se pode utilizar a diferença de eletronegatividade entre dois átomos participantes de uma ligação como medida da polaridade de uma molécula. Como exemplo, a tabela a seguir indica a eletronegatividade dos halogênios. Flúor, 4, cloro, 3, bromo, 2,8, iodo, 2,5 e astato, 2,2. Com relação às informações apresentadas, considerando apenas a polaridade das moléculas e a eletronegatividade do hidrogênio como 2,1, assinale a alternativa que apresenta o ácido halogenídrico, de forma HX, mais solúvel em hidrocarbonetos. Né? Então é uma questão que envolve aí solubilidade, né? Propriedade de solubilidade das moléculas, pensando aí na polaridade das moléculas. O que você tem que lembrar? Né? Se você tem um solvente que é o hidrocarboneto, você tem que lembrar que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu quero encontrar qual molécula vai ser mais solúvel em um solvente ali composto por hidrocarboneto, eu tenho que lembrar da principal característica de hidrocarboneto para resolver essa questão. Hidrocarbonetos são moléculas apolares. Né? Como semelhante dissolve semelhante, se eu quero composto, né, do tipo hidrogênio ligado a um halogênio que seja mais solúvel em hidrocarbonetos, eu tenho que encontrar aquele que seja menos polar, né? Uma vez que hidrocarboneto, como solvente, é um solvente apolar. Então eu tenho que encontrar o que tem a menor polaridade possível para que ele seja mais solúvel, né? Como analisar a polaridade aqui de moléculas diatômicas? O enunciado te passou isso, né? A gente tem que lembrar que polaridade de molécula, a gente tem que considerar dois fatores. O primeiro fator é a polaridade da ligação entre os átomos e o segundo fator é a geometria da molécula. Nesse caso, como são moléculas diatômicas, a gente sempre vai ter a geometria linear. Então, basta você analisar a polaridade da ligação entre esses dois átomos e você já encontra a polaridade da molécula, beleza? Então, vou colocar aqui dois exemplos pra gente, ó. Hidrogênio e flúor, só pra gente conversar sobre isso. E hidrogênio e hidrogênio, né? Então, ácido fluorídrico e gás hidrogênio, analisando a polaridade dessas moléculas, né? São moléculas diatômicas, então basta analisar a polaridade da ligação. Quando que uma ligação é considerada polar? Quando você tem diferença de eletronegatividade. Né? Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais polar é essa ligação. No caso de moléculas diatômicas, mais polar vai ser essa molécula. Né? Então, pensando em hidrogênio e flúor, flúor a gente sabe que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Olha lá o valor da eletronegatividade, vale 4. Né? Então, a diferença de eletronegatividade aqui entre hidrogênio e flúor vai ser 4 menos 2,1, que é a eletronegatividade do hidrogênio. Você vai ter uma diferença de eletronegatividade de 1,9. Né? Tem diferença de eletronegatividade, né? Uma ligação polar, a gente representa aqui na forma de vetor, né? Flúor é mais eletronegativo, ó. Você tem um vetorzinho aqui resultante que é diferente de zero. Logo, essa molécula é classificada como uma molécula polar. Agora, pensando em hidrogênio e hidrogênio, você não tem diferença de eletronegatividade, né? ΔE aqui é igual a zero, né? 2,1 menos 2,1, diferença de eletronegatividade é zero. Então, aqui você tem, né, um vetor resultante nulo. Né? Você não tem diferença de eletronegatividade, essa ligação é considerada apolar, portanto, essa molécula é considerada apolar. Então, apenas analisando a ligação, né, a polaridade da ligação para a molécula diatômica, você já tem a polaridade da molécula como um todo.
Então, pensando nisso, como eu quero composto que seja mais solúvel em hidrocarboneto, que é um solvente apolar, eu vou ter que encontrar dessa tabelinha qual, né, substância me daria a menor polaridade possível, ou seja, a menor diferença de eletronegatividade possível. Olhando para os valores de eletronegatividade, o ganhador é o astato, né, que tem a menor eletronegatividade. Numa ligação do tipo hidrogênio e astato, vou colocar ela aqui pra gente, ó. Uma ligação do tipo hidrogênio e astato, a diferença de eletronegatividade aqui, ó, vai ser de 0,1. Astato é 2,2, hidrogênio é para considerar 2,1, você vai ter uma diferença apenas de 0,1. Você até tem um vetor resultante, mas ele é pitico, né? Considerando todos os elementos listados na tabela, esse vai ser o ácido halogenídrico que vai ser menos polar, né? A molécula menos polar, ou seja, ele que vai ser mais solúvel em hidrocarboneto, que são compostos apolares, beleza? Então a gente fica com a resposta, letra B, H, astato, né? Esse é o ácido halogenídrico mais solúvel em hidrocarboneto, beleza? Questão de número 57. O azul da Prússia, e aí você tem ali, né, a fórmula do composto, é um composto utilizado como pigmento e sequestrante de metais em casos de envenenamento por talho e césio 137. Essa substância pode ser obtida pela reação de ferrocianeto de potássio, deixa eu sublinhar esse carinha aqui, ferrocianeto de potássio, e cloreto férrico, como indicado na seguinte reação. E aí você tem ali a reação, né, cloreto férrico reagindo com o ferrocianeto de potássio, formando o azul da Prússia, mais 12 mols ali de cloreto de potássio. Considere que o ferrocianeto de potássio pode ser obtido pela reação entre o cianeto de potássio e o sulfeto ferroso, segundo a seguinte reação. Então, você tem aqui cianeto de potássio reagindo com sulfeto ferroso, formando o ferricianeto de potássio e o sulfeto de potássio. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de oxidação do ferro proveniente do cloreto férrico e do ferrocianeto de potássio, respectivamente. Então, NOx, né, número de oxidação ali do elemento ferro em duas substâncias, no ferrocianeto de potássio e no cloreto férrico, FeSL3. Tranquilo, né? Os dois ali, né? Dois compostos ali iônicos, né? Você tem dois compostos iônicos, duas substâncias iônicas. Você sabe que para determinação de fórmula iônica é por inversão de cargas, né? Então você tem ali, primeiramente, para o cloreto de ferro. Eu vou pegar ele ali pra gente. Vamos descobrir se é ferro 3 ou se é ferro 2, né? A partir do momento que você tem o ânion cloreto, você tem que lembrar que o ânion cloreto ele tem carga de -1. Né? Ânion cloreto, carga -1. Você pode lembrar, por exemplo, da ionização do ácido clorídrico, HCl, libera H+, e Cl-. Né? Ânion cloreto, carga -1, cloro, família dos halogênios, né? 7 eletronzinhos ali na camada de valência. No momento que ocorre a ionização aqui do ácido clorídrico, ele rouba aquele eletronzinho do hidrogênio, por ser mais eletronegativo, e fica com carga de -1, e o hidrogênio fica ali na sua forma de cátion, né? H+. Então, o que acontece aqui? Se você tem o ânion cloreto ligado a ferro, você sabe que esse cara aqui tem carga de -1, cloro é carga de -1. Para a determinação dessa fórmula iônica, você sabe que foi aquela inversãozinha de cargas, né? Então, o cloro mandou o número 1 aqui para o ferro, que fica escondidinho. Esse número 3 veio do ferro. Portanto, você tem um cátion ferro 3+, com o ânion cloreto -1, formando o cloreto de ferro 3, né? Inversãozinha de cargas. Você chega nessa fórmula aqui, FeSL3, compostos iônicos, né? Já para o ferricianeto de potássio, né, coloquei ele aqui pra gente, a fórmula dele é K4FeCN6. Então, o cianeto, o ânion cianeto, você tem que lembrar que ele também tem carga de -1. Lembra lá do ácido cianídrico, né? O ânion cianeto é -1. Olha lá. Ácido cianídrico, HCN, você tem a ionização, libera H+, e Cn-. Né? Ânion cianeto também tem carga de -1. Potássio, família dos metais alcalinos, família 1A, portanto ele tem carga de +1, né? NOx fixo, quando ele está combinado, ele tem carga de +1. Então, se você sabe qual é o NOx do cianeto, você sabe qual é o NOx do potássio, ali no ferrocianeto de potássio, você consegue encontrar tranquilamente qual é o NOx do ferro. Você sabe que esse composto todo aqui, ó, tem que ter carga geral nula, né? A carga total tem que ser nula. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho 6 ânion cianeto de carga -1. Ou seja, eu tenho só em carga, né? Só em carga de cianeto eu tenho uma carga de -6.
tenho 6, ânion cianeto de carga -1, então eu tenho uma carga total ali em cianeto só de -6. Já potássio tem carga de +1 e eu tenho 4 vezes isso, né? Então 4 vezes +1, eu tenho uma carga de +4 só do potássio. -6 do cianeto com +4 do potássio te dá uma carga de -2. Para que esse composto aqui tenha uma carga nula, né, uma carga geral nula, significa que o ferro aqui vale +2. -6 em cianeto, +4 em potássio, para que tudo dê zero, o ferro ali tem notas de +2, né? Então, encontramos, a gente tem um ferro 3+, né, no cloreto de ferro 3, e a gente tem um ferro 2+, ali no ferro cianeto de potássio. A gente fica com resposta letra C, +3 para o cloreto férrico e de +2 para o ferro cianeto de potássio. Resposta letra C, beleza? Questão de número 58. A eletrossíntese de Cope consiste na eletrólise de uma solução aquosa básica de um sal de ácido carboxílico que produz um hidrocarboneto, gás carbônico e hidrogênio gasoso. Na obtenção de hexano, C6H14, a partir do butanoato de sódio, C4H7O2Na, as reações envolvidas são... Então, lá no ânodo, qual que é a reação que ocorre? Olha lá, ó. O butanoato de sódio forma 2 mols de CO2, o hexano, e libera ali 2 mols de elétrons. Já no cátodo, a gente tem 2 mols de água recebendo 2 mols de elétrons, formando gás hidrogênio e 2 mols de ânion hidroxilo. Considerando a obtenção de uma massa M de hexano pela passagem de uma carga Q pela célula eletroquímica na temperatura T, na pressão P, e considerando as constantes de Faraday F e dos gases reais R, assinale a alternativa que apresenta corretamente a expressão do volume de gás carbônico, CO2, gerado no processo acima descrito. Então, qual é o volume de CO2 que vai ser gerado nesse processo de eletrólise a partir do momento em que lá no ânodo você tem a liberação de elétrons, né? Tá liberando elétron, tá oxidando, e liberando 2 mols de CO2, beleza? Então, ele quer saber ali uma expressão para a quantidade de volume que vai ser liberado de gás carbônico. Para isso, né, falou em volume, né, de gases, você já vai pensar na fórmula de Clapeyron. Olhando para as alternativas, você já tem até uma noção que você está aplicando o Clapeyron ali. Tá meio diferentinho, né, a gente vai ter que mexer, a gente percebe isso pelas alternativas, mas vamos partir de Clapeyron. P vezes V igual a nRT. Como eu quero saber o volume de CO2, eu vou isolar o volume na fórmula de Clapeyron, ou seja, a pressão vai passar dividindo. Então eu sei que o volume de CO2 que vai ser formado nesse processo pode ser encontrado pelo produto do número de mols de CO2 formado, constante universal dos gases e a temperatura em Kelvin, né, dessa massa gasosa, sobre a pressão, né? Então chego aí, né, V igual a nRT sobre P. Olhando para as alternativas, você percebe que você não tem isso, né? Você tem ali em função de Q, que é a quantidade de carga que passa ali por uma cuba eletrolítica, né, por um sistema eletrolítico, e você tem F, que é a constante de Faraday. Então, a gente vai ter que mexer nessa primeira equação que a gente montou aqui para volume e vai ter que dar uma mexida aqui em número de mols. Perceba que não tem número de mols. Então, vou ter que deixar número de mols em função de carga e constante de Faraday, e aí eu mato a questão. Então, vamos lembrar o que é a constante de Faraday, né? Faraday nos falou, né, utilizando ali a constante de Avogadro, ele conseguiu calcular qual é a quantidade de carga presente, né, quando você passa ali num sistema eletrolítico, 1 mol de elétrons, né? Ele falou pra gente o seguinte: 1 mol de elétrons tem uma carga total de 96.500 coulombs. Essa é a carga em 1 mol de elétrons, ou seja, 6 vezes 10 a 23 elétrons que circulem ali no seu sistema eletrolítico, né? Então, a cada 1 mol de elétrons, você tem 96.500 coulombs de carga passando ali pela célula eletroquímica. Um Faraday, portanto, vai ser 96.500 coulombs para cada mol. Então, a gente tem que 1 Faraday é 96.500 coulombs por mol. Coulomb por mol, né? Quantidade de carga por quantidade de matéria, por número de mols, né? Então, eu posso colocar isso daqui, né? Faraday seria nada mais, nada menos do que a relação entre a quantidade de carga em Coulomb sobre o número de mols de elétrons que passou pelo meu sistema, né? Show de bola. Aí você tem que pensar o seguinte, né? Como eu quero isolar o número de mols, passa o número de mols para o outro lado, Faraday, a constante de Faraday passa dividindo, você teria que o número de mols de elétrons que passou pelo seu sistema, que passou pela sua célula eletroquímica ali durante a eletrólise, pode ser encontrado como uma relação entre a quantidade de carga e a constante de Faraday. Esse é o número de mols de elétrons.
Olhando para a fórmula ali do ânodo, você percebe o seguinte: a cada 2 mols de elétrons que passam pelo meu sistema, 2 mols de CO2 são formados, né? Então, a proporção em mol de elétron e mol de CO2 formado é 1 para 1. A cada 2 mols de elétrons que passam pelo meu sistema, 2 mols de CO2 são formados. Então, a proporção é 1 para 1. Dessa forma, eu entendo o seguinte: 1 mol de elétron forma 1 mol de CO2. Se eu quero descobrir qual é o número de mols de CO2 que foi formado, basta eu encontrar qual é o número de mols de elétrons que foi formado. E isso eu encontro por essa relação. Então é só substituir, né? O número de mols de CO2 formado vai ser exatamente igual ao número de elétrons que passou pela minha célula eletroquímica. E isso é igual a Q sobre F. Só substituir aqui ó, o número de mols de CO2 por Q sobre F, e você chega na resposta. Volume de CO2 liberado durante esse processo vai depender do produto, da quantidade de carga, da constante universal dos gases e da temperatura, divididos pela constante de Faraday multiplicado pela pressão. Resposta, letra A. V igual a Q vezes R vezes T sobre P vezes F. Beleza? Questão de número 59. A pandemia de Covid-19 introduziu alguns hábitos na rotina da sociedade, como de dar maior atenção à higienização de objetos e superfícies, principalmente em ambientes com grande tráfego de pessoas. Em substituição ao álcool 70%, a Anvisa liberou o uso de uma série de substâncias alternativas, entre elas o peróxido de hidrogênio, na concentração de 0,5% massa por volume. Então, essa é a solução recomendada pela Anvisa, a solução desinfetante, que possui ação rápida e é pouco tóxico. Essa solução desinfetante pode ser preparada a partir da água oxigenada 10 volumes, disponível nas farmácias e no comércio em geral, que é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio 3% massa por volume. Então, o que ele está falando para você? Diluição, né? Você vai pegar ali, né, essa água oxigenada 10 volumes, que tem ali uma porcentagem 3, né, um título de 3%, e vai diluir para que ela se transforme em água oxigenada 0,5% massa por volume, beleza? Então, uma questãozinha aí que ele está falando para você sobre diluição. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o volume de água oxigenada, 10 volumes, necessário para preparar 3 litros da solução desinfetante. Ele quer que você monte a diluição, né? Ele quer saber qual é o volume da alíquota da solução que a gente chama de mãe, ou seja, a solução mais concentrada, que eu vou ter que tirar para diluir em água e formar 3 litros de uma solução final, um volume 2 aí, em que você tenha um título ali de 0,5%, né? Então, diluição. Lembrando, né, fórmulas da diluição você pode fazer em termos de concentração em grama por litro, C1V1 igual a C2V2, ou concentração em mol por litro, né, concentração em quantidade de matéria, concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 e volume 2, e você pode fazer também em título, porcentagem ali, né, em massa por volume da solução mãe, vezes o volume da alíquota da solução mãe que você vai retirar, formando uma nova solução com determinado título da solução final, 2, vezes o volume dessa solução final, V2. Né? Então, essa fórmula que a gente vai aplicar. Título da solução mãe, a solução concentrada ali, ó, é 3%, né, a água oxigenada 10 volumes. E eu quero uma solução final que tenha 0,5%, né? Então esse é o título 2. Volume da solução final que eu quero preparar tem que ser de 3 litros. Então qual que vai ter que ser o volume da solução mãe que eu vou ter que retirar para diluir em água e formar essa minha solução final, beleza? Então eu quero saber o V1. Perceba que as alternativas estão todas em ml. Para você aplicar essa fórmula aqui de maneira eficiente, você tem que ter concordância de unidades. Então, como eu quero o volume 1 em ml, esse volume 2 eu vou ter que colocar em ml também. Então, eu vou ter aqui, ó, 3.000. E aí é sucesso. Só aplicação de fórmula, né? Título 1 V1 igual a título 2 V2. Solução mãe, título de 3%. Volume da solução mãe que eu vou ter que retirar é o que eu quero saber. Título 2, 0,5%. Volume da solução final, 3.000 ml. Aqui, meio vezes 3.000, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, você vai ter 1.500. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo e você vai ter que o volume da alíquota vai ser de 1.500 sobre 3, ou seja, o volume que você vai ter que retirar da solução concentrada, da solução que a gente chama de solução mãe, vai ter que ser 500 ml, que você vai diluir em 2.500 ml de água para formar 3 litros da solução desinfetante, que tem um título de 0,5% massa por volume, beleza? Resposta, letra D.
500 ml é o volume que você vai ter que retirar da solução mãe. E questão de número 60, era a última questãozinha da prova, que é uma questão sobre orgânica, né? Ao meu ver, era a questão que mais exigia ali um conhecimento seu em relação a reações orgânicas. Então, olha lá. O ciclohexeno é obtido industrialmente por hidrogenação parcial do benzeno. E esse alceno cíclico é utilizado como matéria-prima para a produção de vários outros compostos. Reações de oxidação do ciclohexeno, como a ozonólise e as oxidações branda e enérgica, geram diferentes produtos, dependendo das condições empregadas, como ilustrado pela figura a seguir. Você tem ali o cicloalceno. Você pode realizar uma reação de ozonólise nesse ciclohexeno, o ciclohexeno, e você vai formar um produto A. Agora, se você pegar o ciclohexeno e realizar uma oxidação branda, você vai formar um produto B. Se você fizer uma oxidação enérgica, você forma um produto C, né? Aí ele fala para você, considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, as fórmulas moleculares dos produtos A, B e C são, respectivamente. Então ele quer que você saiba qual é o produto que vai ser formado. Na ozonólise, em que você usa ali ozônio, água e zinco. Na oxidação branda, que é permanganato de potássio e água. E na oxidação enérgica, permanganato de potássio, água e íon hidrônio. Tem que saber o que vai acontecer para você conseguir descobrir qual é a fórmula molecular de cada produto formado, beleza? Então eu fiz passo a passo aqui pra gente, primeiramente a ozonólise, né? Na ozonólise, o que ocorre é o rompimento da dupla ligação. Rompe a dupla ligação e adiciona carbonila nos carbonos que ficaram ali com a falta de duas ligações ali, né? Então, você vai adicionar carbonila. A ozonólise, ela pode formar ou aldeído, portanto, né? Ou cetona, né? Que são compostos que possuem ali a carbonila. Para formar uma cetona, tem que ser um carbono ramificado. O que não é o caso aqui. Você tem inicialmente ali no ciclohexeno, você percebe que esses dois carbonos que estavam ligados ali pela ligação dupla, eles são carbonos secundários, né, que estão ligados somente a outros dois carbonos. Então aqui você vai formar aldeído, né? Então quebra ali a dupla ligação, você vai ter essa cadeia, né, de uma cadeia fechada, agora vai ser uma cadeia aberta. Quebrou aquela dupla ligação, abre ali dessa forma. E aí eu vou adicionar carbonila nesses dois carboninhos aqui, ó. Carbonila aqui, carbonila lá, né? Formando um aldeído, são carbonos de ponta, né? Então eu vou formar aldeído, um em cada ponta aí dessa cadeia. Ela vai ficar com essa carinha aqui, né? Fórmula molecular: 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6. Hidrogênios. Lembra de completar as ligações de cada carbono, né? Esse cara aqui já tá com 3, tem um hidrogêniozinho. Esse cara aqui tá com 2 ligações, então eu sei que tem outros 2 hidrogênios ligados a ele. Aqui também 2, aqui também 2, aqui também 2, e nesse carboninho aqui tem só mais um. Então, 2, 4, 6, 8, 9, 10 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu vou ter um composto de fórmula C6H10O2, beleza? Encontrei a fórmula molecular do composto A. Vamos agora, então, para a oxidação branda, né? Na oxidação branda, você vai ter o rompimento da ligação π, quebra a ligaçãozinha π, e aí você vai formar esse carinha aqui. Nesses carbonos que ficaram com falta de ligação, né, a partir do momento que eu quebrei a ligação π, você adiciona hidroxila, né? Ou seja, você vai ter a formação de álcool, né? O composto vai ficar assim. Então, rompe aqui a ligação π e adiciona hidroxila nos carbonos que ficaram com falta de ligação, formando álcool, né? Qual que vai ser a fórmula molecular desse composto formado? 6 carboninhos, C6. Hidrogênio, aqui tem 2. Aqui tem 2. Aqui também tem 2. Aqui também tem 2, completando as 4 ligações do carbono. Aqui tem só mais um e aqui tem só mais um. Então, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12O2, 2 oxigênios. Essa é a fórmula molecular desse composto formado pela oxidação branda do ciclohexeno. Para finalizar, oxidação enérgica, né? Na oxidação enérgica você tem o rompimento da dupla ligação e você pode ter a formação de ácido carbônico, se inicialmente, né, os carbonos aqui, ó, se inicialmente um desses carbonos for um carbono primário, formaria ácido carbônico.
Se for carbono secundário inicialmente ali no composto, forma ácido carboxílico. Se for um carbono terciário, vai formar acetona. Então, olhando para a estrutura do ciclo hexeno, a gente lembra que eram carbonos secundários, né? Estavam ligados só a outros 2 carbonos. Os 2 carbonos aqui são carbonos secundários. Então, você vai ter a formação de ácido carboxílico, né? Então, rompe a dupla ligação, forma essa cadeia aqui, que a gente já tinha visto lá na ozonólise, né? Forma essa cadeia. E eu sei que nesse carboninho e nesse carboninho eu vou ter que ter a carboxila, né? A formação do grupo ácido carboxílico, representado pela carboxila, né? Identificado pela carboxila, C-O-O-H. Então, adiciona ali a carboxila nesses carboninhos de ponta aqui, fica com 6 carbonos, C6, hidrogênios, 2, 4, deixa eu colocar azul aqui, 2, 4, 6, 8. Aqui já está com 4 ligações, aqui já está com 4 ligações. Então, esses carbonos das pontas não têm hidrogênio, então somente 9, 10 com dihidroxila. Então, você fica com C6H10 com 4 oxigênios. C6H10O4. Essa é a fórmula molecular do composto formado pela oxidação enérgica ali do ciclo hexeno. Então, você fica com C6H10O2, C6H12O2 e C6H10O4, resposta letra E. E aí chegamos à questão de número 55, né, que eu deixei aqui para o finalzinho dessa resolução. Você vai ver que a gente consegue resolver ela tranquilamente, a gente vai chegar na alternativa letra D, né? Eu só quero discutir alguns pontos com você em relação à estrutura aqui montada nessa questão, mas para isso eu tenho que puxar um pouquinho do conteúdo, por isso que eu deixei ela para o final. Então, questão de número 55. Os compostos tricloreto de fósforo PCl3 e pentacloreto de fósforo PCl5 são importantes reagentes na obtenção industrial de pesticidas e solventes clorados. Ambos podem ser obtidos a partir de fósforo elementar, P4, e cloro gasoso, Cl2, segundo as seguintes reações. Equação 1. Fósforo elementar no estado sólido reage com 6 mols de gás cloro e forma 4 mols de tricloreto de fósforo no estado gasoso. Segunda equação, fósforo elementar no estado sólido reage com 10 mols de gás cloro e forma 4 mols de pentacloreto de fósforo no estado gasoso. E para finalizar, a equação 3, tricloreto de fósforo gasoso reage com gás cloro e forma pentacloreto de fósforo também no estado gasoso. Essa é a equação 3. Considerando as constantes de equilíbrio relativas à concentração, Kc, e a pressão, Kp, das equações acima apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre Kc e Kp para cada equação. E aí ele te passa esse dado aqui, que é um dado extremamente importante. Kp pode ser encontrado a partir do produto do Kc, né? Ou seja, da constante de equilíbrio em termos da concentração, vezes R vezes T, em que R é a constante universal dos gases, T é a temperatura, elevado a ΔN. O que é ΔN? Diferença entre número de mols dos produtos e número de mols dos reagentes. Ao meu ver, né, você poderia resolver essa questãozinha somente com isso aqui, com as equações, e com essa formulazinha que ele te passou. Você já mata a questão tranquilamente, é isso que eu vou fazer no final. Então, se você já quiser adiantar o vídeo, você já vai ter aí a resolução aí tranquila. Eu só quero discutir com vocês essas duas colunas aqui, né, de Kc e de Kp, foi algo que me incomodou. Quero trazer para vocês isso. Então, para isso eu vou ter que puxar o conteúdo, né? Então, da onde que vem essas constantes de equilíbrio? Né? Elas vêm lá da lei da velocidade. Constante de equilíbrio em termos de concentração, quando você tem uma reação em situação de equilíbrio, em estado de equilíbrio, você tem que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aquela é a lei da velocidade que a gente vê lá em cinética. Então, você aplica a lei da velocidade para a reação direta, para a reação inversa, e você vai encontrar ali, né, a fórmula da constante de equilíbrio em termos de concentração. É daí que ela sai, né? Ela vai ser o produto das concentrações dos produtos elevado à ordem da reação, divididos pelo produto das concentrações de reagente elevado à ordem da reação. Para reações elementares, aquelas que ocorrem em somente uma etapa, a ordem da reação é o próprio coeficiente estequiométrico, né? Lembrando, né, a lei da velocidade, ela expressa para você qual é o efeito da alteração da concentração de determinada substância na velocidade da reação. Então, lá na lei da velocidade e também aqui na constante de equilíbrio, que é uma fórmula que deriva da lei da velocidade, a gente não considera nem sólido nem líquido,
porque eles apresentam concentração constante. Então, na expressão do Kc, você vai encontrar ali os produtos e os reagentes, e eles só vão entrar na expressão se eles não forem nem sólidos nem líquidos. Se for sólido ou líquido, não entra na expressão. Já Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão, tem quase a mesma estrutura, né? A diferença é que não é concentração, é pressão parcial, né? Então, Kp é encontrado pelo produto das pressões parciais dos produtos, elevado a coeficiente estequiométrico, se for uma reação elementar, né? Elevado à ordem da reação, divididos pela pressão parcial, né? O produto das pressões parciais dos reagentes, elevado à ordem da reação para os reagentes. Pensando em pressão, estamos falando de gases, então, para a fórmula do Kp, entra apenas substâncias gasosas, produtos e reagentes gasosos, beleza? Então, olhando aqui para o que a gente tem ali no enunciado, a gente tem Kc e Kp das equações. Kc tá tranquilo, olha lá, ó. Kc, como é que eu vou encontrar? Produto das concentrações de produto, elevado ao coeficiente estequiométrico, divididos pelo produto das concentrações de reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico, sem considerar sólido nem líquido. Então, vamos fazer o Kc para a equação 1 ali, pra vocês verem como bate, né? Kc da equação 1. Produto, eu tenho PCl3 no estado gasoso, então ele entra na fórmula do Kc, PCl3, no estado gasoso, elevado ao coeficiente estequiométrico. Divididos pelo produto das concentrações de reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Mas nesse caso, o fósforo elementar está no estado sólido, então ele não entra na fórmula, vai ser apenas o gás cloro. Então fica a concentração de gás cloro elevado a 6. Perceba que é exatamente o que ele me passou. Na equação 2 também bate, a equação 3 também bate, tá tranquilo, só esse 3 aqui não dá subscrito, mas bate, tranquilo. Já Kp, né, como ele mostra aqui para você, perceba que ele te mostra Kp em função das concentrações. Quando a gente coloca colchetes, esse carinha aqui, ó, a gente está falando em expressão de concentração. Então ele coloca Kp em concentração de PCl3 elevado à quarta sobre a concentração de Cl2 elevado à sexta. Ele ficou exatamente igual à fórmula do Kc, né? Ele não foi colocado em termos de pressão parcial, deveria estar assim, ó, né? Dá para expressar Kp em função das concentrações, prof? Dá. Como? A partir daquela fórmula que ele colocou para você ali no enunciado. Como é que a gente chega naquela fórmula, né, para você entender os meus pontos aqui? A gente chega a partir de Clapeyron. P vezes V é igual a nRT. Isola a pressão, você vai ter que pressão é igual a nRT sobre V. E o que é número de mols sobre volume? Concentração em mol por litro. Número de mols por litro, né? Então, N sobre V eu posso substituir por concentração em mol por litro, que é o Colchetes, e eu teria que a pressão parcial ali de um gás pode ser encontrado como a concentração em mol por litro vezes RT. Então, aqui o que faltou foi o vezes RT elevado ao coeficiente estequiométrico. A gente já vai entender por quê. Vamos lá. Elevado ao ΔN. A gente já vai entender por quê. Então, vamos montar ali para a equação 1, o Kp, como é que ele ficaria, né? Ele seria a pressão parcial do produto elevado a 4 sobre a pressão parcial do reagente elevado a sexta, lembrando que considera apenas gases, né? Não vai considerar o fósforo elementar. Então, o Kp1 aqui, né, para a equação 1, ficaria pressão parcial de PCl3 elevado a quarta sobre a pressão parcial de Cl2 elevado a sexta. E o que era a pressão parcial que a gente viu por Clapeyron? Era a concentração em mol por litro vezes R vezes T. Então, se eu quero encontrar a pressão parcial, por exemplo, do PCl3, ele vai ser a concentração de PCl3 em mol por litro vezes R vezes T. Só que perceba que ele está elevado à quarta aqui, né? Então, eleva a quarta aqui, eleva a quarta lá. O mesmo eu vou fazer para o Cl2, né? Pressão parcial de Cl2 seria igual a concentração de Cl2 vezes R vezes T. Só que perceba que ele está elevado a sexta, então eleva a sexta aqui, eleva a sexta lá. Você vai chegar nisso daqui, ó. Kp seria concentração em mol por litro de PCl3 elevado à quarta vezes R vezes T elevado à quarta, divididos pela concentração em mol por litro de Cl2 elevado à sexta, vezes R vezes T também elevado à sexta. Você vai chegar nisso daqui, né? Esse vai ser o Kp para a primeira equação. RT a quarta em cima, RT a sexta embaixo, dá para simplificar, né? Então, você corta aqui, ó, esse a quarta, vai matar com esse 6, sobra 2 aqui. Você vai ter que a constante de equilíbrio em termos de pressão para a equação 1 vai ser igual
PCl3, a concentração em mol por litro de PCl3 elevado à quarta, divididos pela concentração de Cl2 elevado à sexta, vezes R vezes T ao quadrado. Esse RT ao quadrado passa para cima, fica como RT elevado a menos 2, mudando o sinal do expoente. Então, olha lá onde que você chegou, né? Você chegou em concentração de PCl3 elevado à quarta sobre concentração de Cl2, deixa eu arrumar aqui, elevado à sexta, que nada mais é do que o próprio Kc. Olha lá, era o que a gente tinha encontrado para o Kc. Né? Esse é o Kc dessa expressão. Ou seja, Kp é igual ao Kc vezes R vezes T elevado a menos 2, prof. Por que esse menos 2? Porque foi a diferença do número de mols de produto com o número de mols de reagente. Eu cortei 6 com 4, eu fiquei com 2. E é daí que sai essa fórmula que ele passou no enunciado para você. Kp pode ser igual a constante de equilíbrio em termos de concentração vezes R vezes T elevado a ΔN. Diferença do número de mols de produtos com de reagentes, né? Você tinha ali 6 e 4. Beleza? Show de bola! Então, é dali que saiu essa fórmula, né? Então, eu entendo que se eu quisesse expressar o Kp em termos de concentração mesmo, faltaria aqui, ó, ele estar multiplicado, esse carinha aqui, ó, faltaria estar multiplicado por RT elevado a menos 2, né? Agora, se foi apenas expressão em termos de pressão, prof, né? Colocou ali o colchete, mas não queria dizer concentração, né? Queria dizer pressão parcial. Aí estaria certo? Aí você teria pressão parcial realmente de PCl3 sobre a pressão parcial de Cl2 elevado à sexta. Né? Show de bola. Só que daí a gente empaca na 3. Olha lá, ó. O Kp3, como é que ele ficou, né? Pensando que seria em pressão parcial, né? O colchetes ali foi algo que acabou saindo na digitação, mas era para ser pressão parcial. Kp3, para a equação 3, teria que ter ficado assim, ó. Kp3 seria a pressão parcial de PCl5, produto gasoso, elevado a 1, divididos pela pressão parcial de PCl3, elevado a 1, vezes a pressão parcial de Cl2, elevado a 1. E olha lá como é que foi expresso o Kp3 pra gente. Relação entre PCl3 e Cl2, que são dois reagentes. Né? Então, não bateria mesmo, considerando também pressões parciais. Né? Para 1 e para 2 bate, para a equação 1 e para a equação 2 bate, mas na equação 3 a gente empaca novamente. Né? O Kp3 expresso em termos de concentração para essa fórmula, né? Se eu quisesse expressá-lo em termos de concentração, vai ser Kc3 vezes RT elevado a ΔN. Então, seria Kc3, que é esse cara aqui. Tá lá, ó. PCl5 elevado a primeira sobre PCl3 elevado a primeira vezes Cl2 elevado a primeira vezes RT, ele vai ficar elevado a menos 1. Né? Por quê? A diferença do número de mols, olha lá, ó. No produto eu tenho 1, nos reagentes eu tenho 2. Né? 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. Então, o ΔN, que é a diferença de número de mols entre produtos e reagentes, eu teria um ΔN de 1 menos 2, ou seja, menos 1. Então, aqui seria expresso o Kp3 em termos de concentração, lembrando de multiplicado por RT menos 1. Então, não bate de jeito nenhum ali a equação 3. Né? Então, ao meu ver, como eu citei para vocês ali no início, você consegue resolver aqui, ó, com a equação 1, 2 e 3 e com essa formulinha. Então, para resolver, ignora aqui, né, a fórmula do Kc e do Kp. Nem precisava ter passado, porque você consegue encontrar como a gente encontrou aqui, em que eu fiz toda essa dedução para vocês. Você consegue encontrar Kc, você consegue encontrar Kp. Mas para resolver essa questão, você nem precisava, tá bom? Só que citar isso foi algo que me incomodou aí, né? Mas, claro, você consegue resolver sem precisar analisar Kc e Kp. Apenas a partir dessa formulinha aqui. Então, a partir de agora, como é que ficaria a resolução, né? Apenas usando essas duas informações. Kp para a primeira equação vai ser Kp1, que é igual a Kc1, que multiplica RT elevado a ΔN, diferença do número de mols de produto e reagente. Como é que fica o ΔN para a equação 1? ΔN, deixa eu colocar aqui embaixo para a gente. ΔN da equação 1. Número de mols do produto, 4, menos número de mols do reagente. Lembrando, não considera o sólido, então vai ser apenas o 6. Então, fica 4 menos 6. Isso vai te dar menos 2, ou seja, RT elevado a menos 2. Esse é o Kp1.
Ou seja, eu teria Kp1 sendo igual a Kc1 que multiplica RT elevado a menos 2. O que é isso? É Kc1 sobre R vezes T ao quadrado. Lembra que esse menos 2 eu posso passar aqui para baixo, mudando o sinal do expoente? Então, eu estaria dividindo Kc1 por RT ao quadrado. Ou seja, eu teria um Kp1 muito menor do que Kc1. Então, Kp1 menor do que Kc1. Para a segunda equação, número de mols nos produtos, 4. Nos reagentes, 10. Lembrando de considerar apenas os gasosos. Então, eu teria 4 menos 10 vai te dar menos 6. Kp2 seria, então, Kc2, que multiplica RT elevado a menos 6, ou seja, Kc2 divididos por RT à sexta, Kp vai ser muito menor do que Kc. A gente teria Kp2 menor do que Kc2. E para a equação 3, Kp3 seria Kc3, que multiplica RT elevado a menos 1. Olha lá, Tenho 1 mol aqui, nos produtos e 2 mols nos reagentes. 1 menos 2 vai te dar menos 1. Você ficaria com RT elevado a menos 1, ou seja, Kp3 seria Kc3 divididos por R vezes T. Kp3 seria menor do que Kc3. Então, a gente chega em resposta à letra D. Kp1 é menor do que Kc1, Kp2 é menor do que Kc2 e Kp3 é menor do que Kc3. Claro, aplicando as equações e a fórmula que ele passou pra gente, a gente já encontra isso, apenas olhando pro expoente ali, que o RT ficou elevado. Se RT ficasse elevado a um número positivo, aí sim, Kp seria maior do que Kc, Ele seria Kc vezes RT, por exemplo, ao quadrado, Kc vezes RT elevado à terceira e assim por diante. Aí Kp seria maior do que Kc. Mas como o ΔN deu valor negativo, Kp menor do que Kc, beleza? Então, a gente chega em resposta à letra D. Só isso que eu quis trazer para vocês, porque foi essas representações que me incomodaram, principalmente ali da equação 3, beleza? Mas claro, você conseguiria resolver tranquilamente apenas com essas duas informações aqui, O problema foi ele ter colocado para você concentrações, Concentração aqui, Kp1 em concentrações em termos de concentração. Aqui perceba que Kp1 está exatamente igual a Kc1, Por essa representação, Kp seria igual a Kc. E você não tem isso aqui nas alternativas, Por quê? Porque não é igual, A gente viu que ele depende de RT elevado ali, a diferença do número de mols de produto e reagente. Beleza? E por aqui eu encerro essa resolução, Chegamos à última questãozinha que eu preparei para vocês. Agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo para você e até a próxima!